Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7, mais uma semana de reflexão bíblica, curtas mensagens ao seu coração vindas da parte da Palavra do Senhor. Nesta semana nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre áreas essenciais de atuação da vida da igreja. Nós vimos na semana passada duas áreas que estavam ligadas à reflexão do sacerdócio universal, a saber, a área da missão e a área do discipulado, estas duas. Nesta semana nós vamos ver outras 6 áreas essenciais e assim compreendemos que apresentamos 8 áreas essenciais ao todo de atuação da vida da igreja para que cumpra com toda a vocação do seu propósito. Olhemos o que temos hoje. Nós vamos falar hoje sobre uma área vital, essencial da vida da igreja constituída, que é a adoração. A palavra que nós usamos em teologia bíblica para isso é liturgia, que vem da língua grega, leiturgia, uma palavra que originalmente era usada para o serviço público, o serviço de limpeza pública até das ruas, mas que foi incorporada no Novo Testamento, desde a herança do Antigo Testamento, de olhar o exercício da adoração como um serviço. Não é uma coisa leve, não é uma coisa gostosinha, como a cultura gospel costuma dizer, requer um certo esforço, um certo engajamento, é uma oferta de um trabalho que nós fazemos a Deus. Na perspectiva da nova aliança, do culto racional, não resta sacrifício a ser feito, não resta labor físico a ser feito, mas existe uma espécie de esforço e de trabalho de consciência intelectual, espiritual, de dedicação ao Senhor, que requer engajamento e reflexão. Portanto, é essencial, se a igreja do Senhor é chamada para se reunir e prestar culto a Deus, oferecer um serviço de culto e de adoração a Deus. É importante nós entendermos que o objeto, que é o culto que nós oferecemos, ele é essencialmente marcado pela consciência que nós temos, dependência e confiança no aperfeiçoamento de Cristo. Porque somos pecadores e não conseguimos oferecer a Deus algo que seja digno dele mesmo. Nós nos apresentamos e oferecemos um culto confiados no aperfeiçoamento de Cristo, desta obra e da nossa própria vida. É como se o estivéssemos apresentando metaforicamente uma peça a Deus que é coberta pelo sangue de Jesus Cristo. O culto deve vir marcado e deve fazer parte da vida cristã com algumas características. Há de ser, pela teologia bíblica, inspirador. As pessoas devem, ao participar do culto, encontrarem uma inspiração, não no sentido da inspiração do Espírito Santo, mas inspiração poética, motivação, desejo de conhecer mais a Deus, de servi-lo, sair motivado deste culto com desejo de ser santo, evangelizar, servir ao Senhor, servir ao próximo. O culto deve ter essa característica. Quando ele é bem vivenciado, quando ele é bíblico, ele tem esse poder de comunicar motivação para as pessoas. O culto deve refletir uma espiritualidade vital. Acima de tudo, o culto é uma peça a Deus, ele é o destinatário. Não são os visitantes, não são os membros da igreja que vêm consumir religião, não. Na verdade, se nós compararmos com a apresentação teatral, a plateia é Deus. Todos os participantes do culto são atores que estão dramatizando, experimentando o culto que oferece a Deus. É para ele que é oferecido. E por isso mesmo ele deve ser revestido de uma reverência, de uma gravidade, de uma solenidade, mas de uma espiritualidade vital, comunica a vida que o Espírito Santo aplicou a nós ao aplicar o Evangelho em nossa vida. Portanto, o culto deve ser teocêntrico, teorreferente, é para Deus que nós prestamos, deve ter um caráter dialógico. A noiva fala com o noivo. Cristo é o noivo, Deus é o noivo da igreja, a noiva é a igreja. Dialógico, o culto é um diálogo, em que Deus fala conosco pela sua palavra, lida, cantada, pregada. E nós respondemos falando com Deus com orações, com cânticos, né? Com a nossa resposta vinda diante do Senhor, que basicamente são cânticos e adorações. Ele tem esse elemento essencial. O culto é essencialmente marcado por um caráter redentivo.
todo verdadeiro culto cristão deve dramatizar como uma peça o Evangelho. Cristo entregue para redimir pecadores deve estar presente, marcando essencialmente este culto. É impossível haver um culto sem a consciência de que Deus é santo, de que o homem é pecador e de que Cristo é o reconciliador. Então o culto tem este caráter redentivo, reverente, porque é a Deus que prestamos, e prescrito. Não pode fazer parte do culto cristão aquilo que Deus não ordenou que fizesse parte do culto cristão. O culto cristão não é uma atividade como outra qualquer. É uma atividade específica, ordenada por Deus e prescrita por Ele. É a única coisa que a igreja faz? Não. A igreja pode ter momentos de comunhão, de lazer, momentos de evangelização, de discipulado, de descontração, tantos outros. Mas quando for prestar um culto a Deus, só pode fazer parte dos elementos prescritos por Ele. Palavra, oração, quando presente, sacramentos, consagração de dízimos e ofertas, votos solenes, que podem fazer parte. Essencialmente, o diálogo, palavra, orações e adoração. O culto deve ser caracterizado por essa objetividade de marcar este diálogo, esta comunhão de Deus com a sua igreja, do noivo com a noiva, é corporativo, deve-se privilegiar as ações corporativas não individuais ou de grupos, nos cânticos e nas participações. Tem um caráter universal, a igreja deve ter a consciência de que ela faz parte de uma igreja que é universal, que está espalhada em todo o tempo, língua, povo e nação. O culto não é um chamado para um povo só, para uma época apenas, mas para todo o povo de Deus em todo o tempo. E deve vir caracterizado por esta reforma, por essa transformação que vem pela palavra. Portanto, uma área essencial da vida da igreja é a adoração. E esta área deve oferecer, este ministério da adoração deve oferecer para a vida da igreja condução no culto público. Uma ordem, uma sequência. Alguns chamam de liturgia, mas liturgia é a própria adoração. Este ministério, o ministério da adoração na vida da igreja, ou seja, o exercício da adoração na vida da igreja no culto público, tem por propósito guiar o adorador no serviço ao Senhor. De tal maneira que quem venha para adorar seja conduzido para estar diante de Deus através de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Deus, nós louvamos o Teu nome, te rendemos graças por este alto privilégio, que é sermos acolhidos por Ti, sermos aceitos por Ti e termos a nossa adoração aceita pela obra eficaz, poderosa, redentora, purificadora do Teu Filho Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Aguardo você amanhã.